O nome dessa aula é De louco todo aluno de língua tem que ter um pouco, né? Ah, parece assim uma coisa, uma piada somente, mas na verdade é uma coisa muito séria, né? Assim, se você não for um pouco louco, se você não for um pouco esquizofrênico, dificilmente você vai conseguir falar inglês, né? Antes que você fique todo feliz por ter distúrbios psicológicos, deixa eu te dizer o que que eu quero dizer com isso, né? Se você não falar inglês sozinho, se você não praticar com você mesmo, dificilmente, assim, o teu inglês pode até ir para frente, mas ele vai em um ritmo muito, muito lento. Vamos direto, né? Eu vou entrar já em exemplos diretamente, e aí você vai ficar mais familiar, vai entender o que eu estou dizendo, né? Então, para isso, eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Quando eu comecei a aprender francês, ou lá, quando eu estava lá no meio, uma coisa que eu gostava muito de fazer, e essa é uma técnica que eu já quero te ensinar, era imaginar uma situação, né? Mas aqui imaginar, eu não estou falando imaginação, como é que se diz? Superficial, não. Aqui eu estou falando imaginação hardcore, né? Você tem que usar toda a sua imaginação. Então você vai imaginar uma situação. O que é usar toda a imaginação? Então eu vou dar o exemplo. Eu me imaginei em uma biblioteca, né? E aí, eu não falei para mim mesmo, eu estou numa biblioteca, eu vou conversar. Oi, eu quero um livro. Opa, que bom. Não, eu imaginei que tipo de pessoa que me atender, se era homem ou se era mulher, se era novo ou se era jovem, né? E eu comecei até tentar fazer o ambiente da biblioteca, né? Numa situação ideal, nessa da biblioteca que eu falei para você, estaria eu e a atendente da biblioteca, não tem muita gente em volta, né? Por que que isso faz algum sentido? Por que precisa desses detalhes? Porque hum, você começa a incorporar ali elementos que explicitamente você não está levando em conta. Por exemplo, se você está falando com alguém e tem muita gente em volta, é um outro tipo de pressão. Se você está falando com uma pessoa nativa e está só você e a pessoa, existe uma pressão, mas já não é a mesma que ter um público, né? Então vamos lá, eu imaginei, né, um determinado local da biblioteca e eu teria que falar para essa pessoa que um livro, né, que eu estou procurando, não está na prateleira, embora o livro seja muito famoso, embora é quase impossível que a biblioteca não tenha esse livro, ok? Uma vez que eu crio a situação de comunicação, eu mergulho no meu personagem. Só que aqui que eu estou falando de ser louco, mergulhar no teu personagem não é mergulhar e toda vez que você tiver uma dificuldade você sair, né? Então vamos lá. Eu mergulho no meu personagem e eu quero falar: olha, boa tarde, eu não encontrei o meu livro. Então vamos supor que eu estou praticando em português, né? Ah, olá, boa tarde, eu não encontrei o livro. E eu quero falar que eu estava procurando. Aí eu não sei, né? Em vez de vir parar o exercício, ir lá procurar na internet, no Google, fazer uma lista, escrever o texto, eu vou imaginar, eu não posso sair do meu personagem. Essa é a regra dessa técnica. A mulher está ali na minha frente, a mulher só sabe falar francês. No teu caso, é claro, a pessoa só sabe falar inglês. E aí, o que que você vai fazer? Né? Então, sei lá, em inglês, e foi isso que eu fiz com o francês, né? Então eu paro, eu falo assim, just a sec, ok? Só um minutinho. É, e aí eu tentava falar de um modo mais simples. Eu tinha um dicionáriozinho ali na mão, mas eu imaginava que ela estava olhando para mim. Então, se eu estou procurando um dicionário, tem aquela pressão da mulher, puta que pariu, esse cara aí vai ficar procurando um dicionário quanto tempo eu vou ter que ficar esperando, percebeu? E nisso eu fazia o máximo para comunicar qualquer jeito que eu conseguisse. Gesticular, sei lá, fazer sons, não importa. Você não pode sair do personagem, ok? Então, essa é a primeira técnica que você tem que ser um pouquinho louco para fazer isso, né? Então, eu vou lá dar vários exemplos para você. Pense assim, sei lá,
uma pessoa, você está no Uber, né? E você quer puxar conversa e o cara é americano, né? Você está num navio e você precisa perguntar pro cara que trabalha no navio ali que tipo de entretenimento que tem. Não importa, ok? Bom, uma coisa que pode acontecer uma vez que você está nesse teatrinho é o seguinte: pode acontecer que você fique inspirado e você leve a sua conversa para outros lugares. Isso é muito saudável. Isso significa que você é mais louco ainda e significa que teu inglês vai ser melhor ainda. Você vai ser mais bem-sucedido, se expressando em inglês, né? Exemplo, eu estou lá na biblioteca e aí eu menciono que eu estou procurando um livro, sei lá, do Proust, né? E aí eu imagino que ela se interessa pelo Proust. Aí ela vai me perguntar, mas é a primeira vez que você está lendo? Você já leu? E eu vou respondendo e falando, né? Tem duas modalidades, dois modos que você pode fazer esse exercício. Um, você se imagina no teu papel e imagina no papel do outro, ok? Então, sabe tipo o Chaves comprando churros? Bom, eu espero que você tenha essa referência, senão significa que você não conhece Chaves e devia conhecer. O Chaves, seu Madruga, se você não conhece, Chaves é o personagem mais velho lá, deixou o Chaves tomando conta dos churros ali, né? E o Chaves tinha um dinheiro para comprar um churro, né? E ele estava tomando conta dos churros como vendedor, mas ele também queria comprar. Então, ele olhou para o nada e falou assim: Seu Madruga, eu gostaria de comprar um churros. E ele estava sem o chapéu de vendedor ali, aquele chapéu de cozinheira, né? Aí ele deu a volta na mesa, colocou o chapéu e falou: Claro que sim, Chavinho, como que não? Aqui está o seu churro. E aí ele volta para o outro lado da mesa e fala: Muito obrigado, seu Madruga. Só que daí ele tem o dinheiro que ele ganhou sendo o seu Madruga. E daí ele volta e compra mais um churro, churro. Bom, isso é do Chaves, né? Mas você pode fazer desse tipo, né? Então eu vou lá e falo: Oi, boa noite, eu estou procurando esse livro e não está na prateleira de vocês. Aí eu imagino a mulher falando: Ah, mas você procurou e tal, 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 tal. E aí eu me imagino, então eu vou de lá para cá, né, fazendo os dois personagens. Uma outra possibilidade é você imagina em português mesmo a pessoa fazendo outro personagem, né? Então, por exemplo, você está no Uber e aí você comentou alguma coisa, no teu comentário você não pode recorrer ao inglês, ao português, afinal de contas o motorista do Uber na sua historinha, no seu teatro, não fala português, né? Mas quando você imagina a resposta do motorista do Uber, você pode imaginar em português, né? E só as suas respostas. Você imagina em português, mas é claro, imaginando que ele falou tudo em inglês, percebeu? Qual que é a vantagem de cada um dos métodos? A vantagem do primeiro é que você vai falar mais inglês, né? Que você vai ter que fazer a pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E você vai sofrer para fazer tanto o passageiro como o motorista do Uber, né? Qual que é a vantagem do segundo método? A vantagem do segundo método é que a pessoa que está conversando com você pode falar coisas muito mais complexas, né? E você pode imaginar que você não entendeu alguma parte dessa conversa. E aí você pode se virar ao máximo para compreender. Volto a enfatizar, não saia do teu personagem, não saia do teu personagem. Ah, mas eu não sei mais o que falar. Então tá, chore na frente do teu personagem. Eu tô falando sério, se você chorar, vamos imaginar que você ficou muito nervoso, você encarnou tão bem, né? Você vai ser um ator contratado pela Rede Globo. Você encarnou tão bem o teu personagem que você ficou muito nervoso e chorou. Ótimo. Isso significa que numa entrevista de emprego, ou quando você estiver falando com um nativo, ou quando você estiver falando com um cliente, as chances de você chorar em frente ao seu cliente, ao entrevistador, são menores. Então, tudo que você fizer nesse teatrinho é melhor, ok? Desculpe, é proveitoso. Tudo que você fizer nesse teatrinho é proveitoso. Então, essa é a primeira técnica, né? A segunda técnica, e técnica que também eu fazia, né? Você pega lá um animal de estimação, eu lembro que eu tinha aqueles hamster chinês, não sei se você já viu, aquele bicho lá parece um demônio, é um bichinho desse tamanho, ele parece um ursinho, assim, a coisa mais lindinha, mas você coloca o dedo na gaiola, você sai com o dedo, assim, com o bichinho pendurado, assim, no teu dedo. Bom, isso não é importante, mas eu lembro que eu tinha dois daqueles hamsters. Eu não lembro se eu era muito jovem e estava aprendendo em inglês. Não, era o francês também. E
cada um tinha um nome e eu chegava e tentava conversar com os bichos, né? Eles não respondiam geralmente, mas eu fazia assim, para esses bichos aqui, a única língua que vai funcionar é francês, né? E aí, é claro, eu falava obviedades para eles. Eu falava, vocês estão nas suas gaiolas, vocês estão comendo, eu vou trazer comida para vocês, percebeu? O que que eu estou fazendo aqui? Mesma coisa que eu estava fazendo no outro exercício que eu passei para você. O que eu estou fazendo aqui é gerar um contexto em que eu realmente preciso da língua. Não são um bando de frases padrão, um bando de frases padrão, que eu simplesmente vou repetir porque o meu professor mandou repetir, ok? Então aí fica outra dica. Aí, por exemplo, sei lá, você está andando na rua e você imagina que você conversou, cumprimentou pessoas, né? Vai fazendo isso em inglês, vai fazendo isso na tua cabeça. Ou você está andando na rua e você simplesmente vai falando para você o que você está vendo, né? Ah, olha, o homem está atravessando a rua, o homem está apertando o botão para ficar verde o semáforo. Como que você vai falar isso em inglês? Vai tentando. Aí você vai encontrando os limites do teu inglês e você vai encontrando as possibilidades do teu inglês, né? Então, mais duas técnicas para você. Descreva o que você está vendo na rua. Assim, nesses casos é difícil fazer com a voz, fazer em voz alta, né? Porque provavelmente aí, efetivamente, as pessoas vão achar que você é louco. Mas nos outros casos, por exemplo, o caso que eu falei para você da biblioteca, o caso do Uber, se tranca no quarto e faz em voz alta. Não faz isso na tua cabeça. Lembre-se que a língua, né, ela é uma coisa física, né? Você, quando você fala sons, você está fazendo manobras articulatórias, né? Os sons são ondas, correto? Então, você tem que colocar para fora. Não adianta de nada falar, não, na minha cabeça funciona tudo. Se você falar para você, na minha cabeça funciona tudo, você vai chegar lá nos Estados Unidos, você pensa que você vai falar tudo, e você vai chegar lá, o cara vai dizer qualquer coisa, e você vai. Porque na tua cabeça funciona tudo. Então você tem que estar preparado para colocar o inglês para fora, ok? Outra coisa que funciona maravilhosamente bem, talvez eu grave um vídeo só sobre isso. Grave a sua própria voz. Grave essa conversação. Grave você passando vergonha. Grave você travando. Grave você conseguindo falar uma coisa que você ficou impressionado de ter conseguido. E depois se escute, ok? E depois volte para a mesma situação. Então, eu falei com o cara do Uber, não consegui falar muita coisa, me engasguei tudo, comecei a gaguejar ali no meu personagem. Beleza, terminei, desencarnei do meu personagem, né? Aí sim, eu vou escutar, eu pesquiso as palavras que me faltaram, eu identifico os erros. Vai acontecer muito frequentemente, você vai ver, você vai pensar, nossa, como é que eu pude ser tão burro de falar you is? Como é que eu pude ser tão burro de cometer esse erro? Nesse outro momento, fora do teu personagem, aí você pode fazer tudo isso e depois você pode pegar todo esse material, estudar um pouquinho, deixar todo o material de lado e mergulhar na situação novamente, né? Não, isso é importante, não decorando o que você vai falar, não memorizando o que você vai falar, esquecendo, vou colocar entre aspas, depois eu explico isso, esquecendo todas as tuas anotações, todas as suas correções e simplesmente novamente conversando com um motorista de Uber que pode decidir conversar outra coisa, você pode decidir falar outra coisa, percebeu? Ok? Então não se trata aqui desse estudo que eu falei para você, não se trata de consertar os seus erros e decorar. Você tem que decorar qual que é o certo, mas na hora de colocar a conversação, deixa que saia conforme vai indo, né? Bom, então, descrever as coisas que estão acontecendo na rua, né? Ah, imaginar o que que as pessoas estão pensando, e aí você imagina tudo isso em inglês, ok? Pedaços de filmes, né? Você assiste um filme lá e aí você fica com uma frase na cabeça. Sabe, tipo aquela cena do Pulp Fiction? Se você não assistiu, você tem que assistir Pulp Fiction, ok? O nome em português é a mesma coisa, é Pulp Fiction. Do Quentin Tarantino, né? Tem uma cena que o personagem do Samuel Jackson mata alguns caras e antes de matar ele recita um versículo bíblico ali. Aquela cena é maravilhosa.
Então, uma cena que você gosta bastante, e você pega uma ou duas frases ali e fica falando para você mesmo, fica falando durante o dia, né? Música, com certeza absoluta, né? Você cantar a música. E olha que legal, eu falei de ser louco. Talvez mudar as letras da música, sabe? Mudar uma coisa ou outra, né? Aí você tá no nível de loucura maior, mas é muito, muito interessante se você consegue falar isso em inglês. Então, por exemplo, se a letra fala assim, uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez, né? E aí eu tô cantando uma saudade bate forte, aí eu começo a mudar. Eu começo, uma saudade bate avassaladoramente e dói no meu coração. Vontade extrema de te ver mais uma vez, ok? Percebeu o que eu fiz? Eu peguei a base sintática da frase, da música, da estrutura, e eu comecei a ser autor da música. E aí eu comecei a loquear, como se diz, ok? E perceba, tem um princípio que está subjacente a tudo que eu estou te falando aqui, né? Que é criação. Você é autor da sua língua, ok? Você tem controle sobre essa língua. Ninguém te disse que você tinha que fazer isso com a música. Ninguém te disse no teu exercício com o motorista de Uber ou com a bibliotecária que você tinha que falar aquilo ali. Você quis falar aquilo ali. E essa é a diferença entre o inglês verdadeiro e o inglês de sala de aula. Um inglês para eu passar na prova, até prova oral. O aluno ele pode acabar indo para esses lados, ok? Então, em todo o exercício, eu poderia continuar aqui durante horas e horas e horas, te dando exemplo de mais e mais exercícios, mas tem um princípio em comum. Você está criando a sua língua. Você está precisando, por causa de você mesmo, por tuas necessidades expressivas, você está precisando de língua. Você está precisando da linguagem, da língua inglesa. E aí a coisa se torna real. Filho, vou te dar um conselho assim de pai para filho, tá bom? Como eu sou novinho, de irmão para irmão, né? Não tem como você falar em inglês se o inglês não for uma coisa real para você. Enquanto o inglês for uma matéria escolar, enquanto o inglês for coisa de estudo, no sentido tradicional da coisa, enquanto o inglês for fazer tabela, lembrar de verbos, etc, etc. Pior ainda, enquanto o inglês for uma questão de lembrar, você não vai conseguir destravar o seu inglês. Eu sinto muito ser muito sincero para você. Na verdade, eu não sinto. É muito bom ser muito sincero para que você tenha esse choque de realidade. Não adianta, eu já vi pessoas fazendo isso. A gente sabe que tem pessoas que se formam em letras. E isso não é raridade no Brasil, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. A maioria das pessoas que se formam em letras no Brasil, eles não falam em inglês. E os caras passam 5 anos estudando inglês. Percebeu? Não importa o quanto você estudar. Se o inglês não for uma realidade para você, realidade de criação tua, a coisa não vai rolar, né? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu lembro quando eu estava estudando latim, parece que eu falo um monte de línguas, mas é que eu só comecei um monte de línguas e nunca, nunca cheguei tão longe como eu cheguei no inglês com essas outras línguas, né? Mas eu lembro que o professor deu um exercício excelente de a gente fazer ali um texto, né, em latim. Assim, eu não fui com o meu texto. Primeiro, eu não fiz um texto em português com bilhões de complexidades. A gente vai conversar sobre isso em outro momento. Uma ótima habilidade é você simplificar o que você quer dizer, em vez de somente pensar em expandir o teu vocabulário, né? Então, primeiro, eu fiz isso, eu simplifiquei. E outra, eu fiz uma coisa que para mim era engraçado e muito legal, né? Então eu levei a sério aquela atividade de criar um texto, eu fiz um pedacinho de uma pecinha de teatro, né? Porque é fácil, propósito, esse é um ótimo exercício para você praticar a escrita, né? É fácil, porque são as falas diretas, você não precisa de descrição, o âmbito da descrição sempre é mais complicado, né? Então eu lembro que eu fiz uma pecinha de teatro e eu levei a sério não só aquele exercício como um exercício para eu aprender latim, eu levei a sério aquilo como um exercício para produzir um pedacinho de uma peça de teatro. Então tem que ser legal, ou tem que ser engraçado, ou tem que ser interessante, tem que ser uma coisa verdadeira. Eu não posso escrever aquilo ali somente como uma mera formalidade para praticar a língua que o professor falou que eu deveria praticar, ok?
A mesma coisa com todos os exercícios que eu falei para você. Se você não entraria no Uber e falaria somente boa noite, eu quero ir para tal endereço. Como está você? Eu estou bem, obrigado. Muito boa a cidade, né? Então, se você não entraria no Uber e falaria isso, não faça isso no teu exercício também. O que que você realmente gostaria de perguntar? Se fosse na situação real e se você não tivesse medo, faça esse exercício, né? Se você estivesse na situação real e se você não tivesse medo nenhum, o que que você queria falar para esse nativo, né? Fala, pô, então, por exemplo, eu tô lá, eu já ia pensar assim, pô, como é que é trabalhar aqui de Uber nos Estados Unidos? Dá dinheiro? Vocês ganham que nem lá no Brasil? E questão de gorjeta, eu sei que aqui nos Estados Unidos vocês gorjeta é uma instituição quase, né? Lá no Brasil, gorjeta não é tão simples assim, etc. Tudo isso eu ia querer falar para o motorista de Uber, né? Aí vamos imaginar que eu estou praticando francês, que é mais pressão para mim, né? Que eu não falo fluentemente que nem eu falo em inglês, né? Eu tenho que ser sincero comigo mesmo de falar, não, eu ia querer falar tudo isso, e tenho que tentar na hora, ok? E lembre-se, tentar na hora, eu tenho certeza que eu ia chegar no limite do meu francês logo, logo ali, mas eu ia tentar, de um jeito ou de outro, ok? O que que eu aconselho você a fazer, terminando esse vídeo? Eu aconselho a você tentar qualquer um desses exercícios, e daqui, vamos dizer assim, uma semana, vamos colocar um prazo de uma semana para você anotar aí na tua agenda, você, depois de ter feito várias vezes, no mínimo 10 vezes esse exercício, tá bom? Uma semana, no mínimo 10 vezes. Se você é uma pessoa muito ocupada e você não vai conseguir fazer esse exercício 10 vezes, então aumenta o período, 2 semanas, 3 semanas, tá bom? Mas depois de passar esse tempo, eu quero que você volte a este vídeo aqui e eu quero que você assista este vídeo novamente. Você vai ver que você vai ver esse vídeo com outros olhos, ok? Você vai entender muito mais o que eu quero dizer em relação às dificuldades, expressão, etc, 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 ok? Então, não esqueça, revise esse vídeo também.